Esta equipa de Vitória de Setúbal, como já temos hipótese de ver até pelo Sérgio, é uma equipa maioritariamente composta por jogadores portugueses e jogadores que vêm dos escalões inferiores. Este acaba por ser o lado B do futebol português relativamente à crise que se vive em Portugal e não só. É também, ao mesmo tempo, bom ver que há uma aposta maior por parte de quase todos os clubes da primeira divisão e da segunda divisão na prata da casa, nos jogadores formados no clube e também nos escalões secundários. Eu quase me apetece dizer que é uma revolta, não é? É o grito de revolta dos jogadores portugueses. Sempre que há hipótese de termos uma equipa maioritariamente de portugueses, tem sido bonito ver, tem sido bonito. É o nosso futebol, é a nossa realidade, não é? E penso que todos esses jogadores sonham com uma camisola chamada Benfica. E nestes jogos também se transcendem. É importante nós percebermos que, além do fator a vontade de ganhar, porque é preciso faturar, há outra coisa, é preciso mostrar-se, não é? E o Benfica, naturalmente, que é um sonho de qualquer jogador português. Isso são fatores anímicos que muitas vezes podem virar o resultado. E tomando a resposta direta à pergunta, eu acho que é bom de percebermos no próximo jogo quanto vale esta equipa portuguesa do Setúbal. Afonso, sinais de crise, mas ao mesmo tempo pode ser, como diz o António, um grito de revolta por parte dos jogadores portugueses. E também de aproveitamento. Sim, mas atenção, estamos a falar de clubes, não da realidade dos três grandes. Há um problema na realidade dos três grandes clubes em Portugal, que é, não têm mercado, os jogadores do Benfica, do Porto e do Sporting não têm mercado em Portugal. O Benfica e o Porto e o Sporting não vendem jogadores para Portugal. Ou seja, porque os jogadores têm ordenados muito altos ou porque são de valores incomportáveis para qualquer equipa. E depois tem aquilo de mau, que, por exemplo, não acontece em Itália neste momento, que já perceberam a crise, como funciona, e vemos a Juventus, o Inter e o Milan a venderem jogadores uns aos outros, porque são os únicos que têm capacidade financeira para ir buscar jogadores àqueles clubes. É evidente que nenhum Vitória de Setúbal, nenhum Belenenses, nenhum Feirense tem possibilidade de chegar ao Benfica e comprar um jogador do Benfica. Quanto muito fica à espera que o Benfica lhe empreste o jogador, não é? Portanto, esta é uma realidade. A realidade dos clubes pequenos, essa sim, é diferente. É diferente porque eles próprios começam a ter mercado entre uns e outros. Ainda agora o Sérgio falou de um caso de dois jogadores do Feirense que vieram para a Vitória de Setúbal. Temos o caso do jogador do Passos de Ferreira que veio para o Benfica. Temos um caso do jogador do Gil Vicente que veio para o Benfica. Por aí fora temos vários, portanto, jogadores que... Mas haverá desculpa, Afonso, está a interromper, haverá exceções. O caso, por exemplo, de César Peixoto, que acaba por ser depois uma figura de proa no próprio Gil Vicente. Mas aí também faz parte do jogador. Pois, mas porque é um excedente. Isso só funciona com excedentes. O César Peixoto queria jogar noutra posição que não defesa esquerda e o Jesus queria que ele jogasse a defesa esquerda e achou que tinha outros. Portanto, passou a ser um dispensável. E aí só encontras casos destes. Agora, em termos das equipas mais pequenas, isso sim, há uma necessidade cada vez mais de apostarem nos jogadores de formação, nos jogadores que aparecem de clubes ainda mais pequenos, lançá-los, fazê-los crescer e depois torná-los interessantes, sobretudo para os três grandes clubes portugueses. Tem que ser esse o caminho a seguir. Veremos até que ponto os clubes grandes vão continuar a resistir também ao lançamento dos jogadores de formação, com a ideia também que muitas vezes os clubes portugueses grandes preferem comprar um jogador brasileiro que talvez não tenha a mesma qualidade de um jogador português, exatamente porque acham que esse jogador vai ter mais mercado no momento de vender do que o jogador português. E é importante tomarmos nota, às vezes, destas diferenças de política de funcionamento entre os clubes grandes e os clubes pequenos. A questão, pegando também um pouco no disse o António Afonso, Sérgio, é um fator positivo ou negativo para o futebol português em geral? Eu penso que a crise que assola toda a economia portuguesa e que os clubes de futebol não são imunes pode ser a salvação do futebolista português. Muito sinceramente, eu vejo que, tirando os três grandes, também pela razão da necessidade depois de realizar mais-valias no momento da venda, como o Afonso bem enumerou, todos os outros terão todas as vantagens em apostar,
quer na sua própria formação, porque uma equipa como um Belenense, uma equipa como um Atlético, uma equipa como um Moreirense ou um Estoril, que tenha jovens que fazem toda a sua formação, que chegam a séniores e que depois fazem num jogo como este do Bonfim, um brilharete contra um dos grandes e consegue ser vendido, mesmo que internamente, para um clube com outras aspirações, podem significar mais valias internas. Portanto, eu penso que neste momento aquelas importações massivas de jogadores, sobretudo brasileiros ou sul-americanos, que existiam há alguns anos, mesmo em clubes que não lutavam pelo título nem pelas competições europeias, se olharmos, por exemplo, o Nacional era talvez um clube de proa que o fazia com muita abundância. Penso que essa tendência está realmente agora a esmorecer e há cada vez mais este cuidado de apostar, por um lado, na formação dos próprios clubes, a maior parte deles tem esses escalões, e depois olhar para o mercado interno, e seja por compra entre clubes de idêntica igualha, quer no aproveitamento de alguns jogadores que às vezes estão em final de contrato e que podem, por essa mesma razão, serem bons negócios para quem compra, porque depois podem ainda sempre à frente realizar alguma mais-valia se os conseguirem projetar para um dos grandes. Portanto, penso que efetivamente esta crise obriga os dirigentes a serem mais calculistas e consequentemente a serem talvez até mais inteligentes na gestão dos seus orçamentos. E por isso pode ser realmente a crise económica, pode ser também a salvação do produto nacional enquanto futebolista. E a aposta poderá passar pelas equipas B.